Na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho como a comunicação se deu ao longo da história, as pessoas que têm o privilégio de ter acesso aos meios de comunicação e conseguem se comunicar de forma eficiente, e vamos falar também sobre as pessoas que são excluídas socialmente através do ato da comunicação e da informação. Aprendam bastante, prestem atenção que vem muita novidade por aí. Vamos lá? Olá, crianças, bom dia. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos chegando para a nossa aula de número 5, aula de História no nosso caderno pedagógico, nas páginas 12 e 13. Nós vamos falar sobre o mundo da tecnologia e as exclusões sociais. Nossa, que nome difícil para essa aula, professor. Não tem nada de difícil. O que é o mundo da tecnologia? O que hoje vocês têm em mãos para poder estudar? Alguns de vocês têm celulares, outros têm tablets, outros têm computadores, outros têm todas as coisas. E o que você precisa no celular, de ter instalado no celular para poder estudar? Internet, né? A gente precisa da internet, você precisa da internet. Então a internet hoje em dia é um artigo de primeira necessidade, né? Para que a gente possa realizar as nossas atividades, para que a gente possa se comunicar, mas nem sempre foi assim. Lá no início, né, na época do Homem das Cavernas, a primeira forma de comunicação que ele teve foi através do quê? A gente já conversou sobre isso. Através das pinturas rupestres na época do Homem das Cavernas, lembra? As pinturas rupestres pintavam cenas do cotidiano do Homem das Cavernas. Eram cenas de caça, cenas de convívio familiar. E esses registros ultrapassaram os períodos da história e chegaram até os nossos dias, né? Hoje em dia isso daí é uma herança cultural muito forte que ficou de registro daquela época, de como que se vivia em sociedade. Bom, aí as formas de comunicação evoluíram. Aí chegou lá no Egito Antigo a primeira carta escrita, o primeiro testamento escrito através do papiro, que foi o primeiro papel, né? O papiro, que é uma folha lá no Egito, que ela era seca, e nessa folha seca e prensada, eles escreviam ali os hieróglifos e acabaram desenvolvendo uma cultura escrita própria da cultura egípcia. Também foi a forma que eles escolheram para poder se expressar, para poder se comunicar. Aí surgiu o papel, os jornais, a imprensa escrita, isso tudo na Idade Média. Só que a imprensa e a forma de se comunicar também evoluiu para outros meios, né? Nós sabemos do surgimento da imprensa jornalística, primeiro jornal impresso, primeiro jornal impresso. Nós temos também outras coisas para. Outra forma de comunicação muito antiga que era usada, até mesmo na época do Império, foi, e antes da comunicação via telefone, foi o telégrafo. O telégrafo é o que antecedeu o telefone nessa história toda. Consistia em mensagens criptografadas com códigos que eram passadas por fio. Essa grande invenção propiciou o surgimento do telefone posteriormente. Com o surgimento do telefone, as pessoas passaram a se comunicar em tempo real umas com as outras, enquanto uma falava, a outra escutava, independente do lugar aonde estivesse. E hoje nós temos os telefones celulares, aonde também nós temos as nossas redes sociais. Então, as redes sociais de hoje propiciam muito o que a gente chama de inclusão social. O que seria a inclusão social? É as pessoas se comunicarem em tempo real, se divertirem em tempo real, através da rede mundial de computadores. O que é a rede mundial de computadores, crianças? A internet, certinho? Bom, aqui no quadro vocês têm a linha do tempo da comunicação, desde o primeiro registro da comunicação até os dias de hoje. Presta bem atenção como que começa essa linha do tempo e como que ela vai evoluindo até chegar hoje naquilo que a gente chama de mídias digitais ou a internet.
não é isso? Mas todo mundo tem acesso à internet? Todo mundo é incluído digitalmente? Todo mundo tem acesso ao tablet, ao notebook? Não, né? Aqui no quadro, de uma forma bem humorada, a gente traz a realidade dos excluídos digitalmente, os excluídos digitais. Rede social aqui em casa é desse jeito. Percebam que enquanto a gente entende a rede social como o Instagram, o Facebook, o Twitter, essa família tem acesso à internet? Com certeza não, né? Então, eles brincam com a situação e, na verdade, é uma crítica aos nossos governos que ainda deixam muitas pessoas sem acesso à internet. Hoje em dia, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, a internet é fundamental até mesmo para estudar. Vocês têm percebido isso. E outras crianças? Todas as crianças do Brasil têm acesso à internet? Todas as crianças do Brasil conseguem estudar de uma forma satisfatória? Também não. A gente consegue perceber que a internet chegou com força, principalmente nos centros urbanos, ainda assim com algumas defasagens, alguns problemas de sinais. Esses problemas de sinais ocasionam muito transtorno, certo? Essas oscilações. Ainda nós não temos uma internet de boa qualidade. Imaginem só, se a gente que somos incluídos, nós não temos acesso a uma internet de boa qualidade, imagina aqueles que não têm. Imagina um aluno que não tem acesso à internet, a dificuldade que ele tem em manter os estudos de uma forma regular nessa época de pandemia em que a gente está vivendo. É uma coisa para a gente poder pensar. Nós somos privilegiados, apesar de não termos uma internet de excelente qualidade, termos internet em casa é um privilégio. E os amigos de vocês? Você conhece alguém que não tem acesso à internet nenhuma? Aqui na minha cidade eu conheço algumas famílias que ainda não possuem internet e que elas dependem da internet do vizinho para as crianças acompanharem as aulas. Vamos ler agora esse textinho que está aí no caderno pedagógico de vocês, na página 10. Eu coloquei ele aqui no quadro, mas eu não vou ler com vocês, senão vai tomar muito tempo da nossa aula. Esse texto fala da evolução dos meios de comunicação e tem um quadro embaixo que representa essa evolução. Então leiam com bastante atenção e na sequência vamos fazer a questão de número 1. Vocês têm uma tabela aí no quadro mostrando o consumo de notícias no Brasil no ano de 2005 e no ano de 2016. A televisão, a internet, o rádio, o jornal impresso e as revistas. O, o número de pessoas num determinado grupo de 100 pessoas que tem acesso à televisão, internet, rádio, jornal impresso e revistas no ano de 2005 e 2016. Comparem as duas tabelas e respondam as perguntas. Qual é o meio de comunicação mais utilizado pela televisão pela população brasileira para se informar? Vocês podem perceber que apesar da internet ter chegado com força, né? Ela está aí, a televisão ainda continua sendo um meio de comunicação importante, principalmente no sentido de eu buscar a informação, né? A maioria das pessoas que não tem acesso ao celular, né? Algumas pessoas não têm televisão em casa ainda também, tá? Mas a maioria tem. Então elas se informam através da televisão. Ainda existe problema de sinal também, porque muitos locais no Brasil têm um sinal de televisão péssimo, mas os que têm acesso conseguem se informar através da televisão. A letra B está dizendo o seguinte: o meio de jornal impresso foi mais utilizado em que ano? É só vocês olharem em jornal impresso, a quantidade de pessoas que têm acesso ao jornal impresso, que tiveram acesso ao jornal impresso nesses dois períodos, 2005 e 2016, e compare qual foi o ano que eles tiveram maior número de acesso. E a letra D, a letra C, o uso da internet aumentou ou diminuiu em 2016? Então vamos olhar para a internet nos 2 anos e descobrir se aumentou ou diminuiu.
Se aumentou, evidentemente, com o passar dos anos, até em 2020, que é o ano em que estamos, deve ter aumentado um pouco mais, né? Qual é o meio de comunicação menos utilizado pela população brasileira para se informar? Compara entre os dois também e façam essa análise e coloquem aí. Qual é o meio de comunicação? A questão 2 tem uma charge que está dizendo o seguinte: a imagem a seguir apresenta a evolução de uma técnica utilizada pelo homem em diferentes períodos históricos. Primeira palavra escrita, que é na pintura rupestre, né? Tipografia móvel, que é o telégrafo e a imprensa jornalística chegando. A publicação em massa dos jornais. O e-mail foi a primeira rede social, foi assim, digital, a primeira rede social digital. E o Twitter, viu? Então, podemos afirmar que a imagem mostra a evolução de quê? Dos meios de transporte, dos meios de comunicação, dos movimentos urbanos ou dos utensílios de cozinha. Tá claro, né? Do que a aula está falando. O que eu quero que fique claro para vocês nessa aula é que a mesma comunicação digital, principalmente, que inclui é aquela que exclui. Quando muitas das nossas crianças ainda não têm acesso à internet para poder estudar. Eu quero que essa reflexão fique com vocês e que vocês pensem nas inúmeras crianças que não têm o privilégio que vocês têm de ter em casa uma internet, de ter em casa televisão, de ter em casa a rede social principal que é a família, né? De poder conversar entre vocês. Tem muitas crianças que não têm esses privilégios. Espero que vocês valorizem mais esses recursos digitais e usem eles a seu favor. Um beijo e que vocês continuem atentos, acompanhando as escolas através dos celulares, através do computador, através do tablet, e principalmente utilizando da internet como ferramenta de inclusão social. O que é isso, tio Márcio? É a ferramenta para que vocês se identifiquem como cidadãos, né? Que vocês se comuniquem uns com os outros. Além, é claro, da fala, do diálogo, que tem que existir, vocês utilizem a internet como recurso a mais, como um benefício a mais que incluem vocês na sociedade, tá bom? Façam as atividades com muita atenção e como reflexão eu convido vocês a pensar em todos aqueles que ainda não são incluídos, nas crianças que não têm acesso a aparelhos celulares de última geração, aos tablets e aos computadores e, consequentemente, à internet. E muitas dessas crianças ainda não possuem nem televisão em casa para poder se manter informadas. Que fique essa reflexão com vocês. Um beijão e até a próxima aula, queridos alunos.